E aí, agora eu vou ler rapidinho para vocês aqui o currículo da Bruni, para a gente conhecer a convidada de hoje. A Bruni Ribeiro, ela é mestra em artes visuais e bacharel em História da Arte pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e licenciada em artes visuais. É graduanda em museologia pela Unirio e atua há cerca de 10 anos com educação museal, curadoria, pesquisa, gestão cultural e produção de exposições, com foco em projetos culturais voltados aos museus e às artes visuais no Brasil. E atualmente ela é supervisora operacional no programa educativo Caixa, agente arteira da Caixa Cultural do Rio. Bruni, como já tinha iniciado esse encontro te agradecendo, agradeço novamente a você pela presença, a gente está realmente muito honrado com a sua presença aqui. A palavra é sua, você pode inclusive sentir à vontade para se apresentar da sua melhor forma, para acrescentar alguma coisa que você acha importante e relevante para esse encontro, mas agora a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Natan. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Eu recebi esse convite muito feliz quando você me enviou o e-mail. Fiquei muito animada mesmo em participar. Eu confesso que eu conheço bem pouco o campo da educação museal do Espírito Santo. Já tentei me aproximar um pouco durante a pandemia, na época de eleição do comitê gestor da REM Brasil, mas conheço bem pouquinho mesmo. Assim, até em relação à participação minha no Espírito Santo, eu tive uma única participação em evento daí, que foi do grupo de pesquisa Entre, da UFES, e que era um grupo também de arte de educação e tal. Mas, enfim, não conheço muito, assim, não conheço as instituições, não conheço as pessoas que trabalham no Espírito Santo, e é uma falta que eu sinto, assim, de conhecer, né? Inclusive é um estado aqui do Sudeste, é o único que eu ainda não conheço também presencialmente, né? Que nunca fui. Então, estar aqui e poder fazer esse contato, essa ponte com o Espírito Santo, com Vila Velha, com a instituição de vocês, me dá muita alegria e muito entusiasmo mesmo para estar aqui participando. Como o Nathan falou, a minha proposta é fazer, enfim, um encontro que seja bem dialógico, de fato, uma conversa com interação de vocês. É, eu sou educadora, né? Então, enfim, minha prática de educação. Na prática de educação, a gente vai sempre dialogando com o público, fazendo perguntas, né? Se vocês, quando vocês forem ver a minha apresentação ela é toda pautada por perguntas. Então, são várias perguntas que eu quero fazer para vocês, para a partir das respostas de vocês, eu ir, enfim, apresentando então o que é educação museal, o que que é esse campo de atuação, essa área de atuação. Eu não sei se. Eu tava com umas dúvidas, e aí talvez acho que eu posso perguntar antes de começar. Eu ainda vou me descrever e apresentar meu sinal, mas eu só queria entender antes a conformação da turma. É, eu queria entender se essa turma é a turma que está, tipo, desde o início dos encontros presenciais lá em maio, ou se para esses encontros virtuais tem surgido pessoas, tipo, aleatórias, inscrições avulsas, e se a maioria das pessoas são do Espírito Santo ou se tem gente de fora também. Então, na verdade, quando a gente abriu o ciclo virtual, a gente resolveu abrir para todo o Brasil, né? Então, as Ah, pessoas tá. que chegaram depois realmente vieram só para o virtual, mas tem gente aqui que estava desde o presencial. Peraí, acho que meu vídeo estava desligado, Tá. e então desde o do início tem gente, mas também tem gente que chegou só para o virtual, e aí por isso a gente fez um outro primeiro encontro virtual aqui, onde eu apresentei novamente o curso, o parque, a escola, e a segunda pergunta eu já esqueci, na verdade. Qual era a segunda questão? Não, era isso mesmo, eu acho, não foi? Ei, meu Deus, agora eu fiquei na dúvida. Se todo mundo tá aqui. Ah, se é todo mundo do Espírito Santo ou se tem gente de Ah, sim. fora. Mas a partir Pois dessa é. resposta já, Pois já é, quando a entendi. gente abriu para todo o Brasil, aí acabou tendo gente de fora também. Tá, maravilha. Bom, eu vou então complementar a minha apresentação e me autodescrever nesse mesmo processo, para que, caso tenha alguém que não consiga me ver, saber quem sou eu, como eu sou, enfim. É, eu sou uma travesti, sou negra, negra de pele parda, pele clara. Sou uma pessoa pansexual, sou uma pessoa macumbeira, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, moro na zona norte aqui do Rio de Janeiro, na capital. É, minhas formações já foram apresentadas. Eu também trabalho no Paço Imperial. Eu trabalho em duas instituições atualmente. Eu sou supervisora do educativo da Caixa Cultural e educadora museal no educativo do Paço Imperial, que é o Centro Cultural aqui do Rio.
Então, atualmente eu tenho essas duas atuações. Eu também faço parte da rede Transmuse, que é uma rede de museologia de pessoas trans, formada por pessoas trans, é uma rede nacional. E durante esse tempo de atuação também eu já fiz parte da gestão da rede de educadores em museus aqui do Rio de Janeiro e da rede de educadores em museus do Brasil. Isso de 2020, não, de 2019 até 2025 eu passei pela gestão dessas duas redes. Atualmente eu tô só na Transmuse. Mas, enfim, eu tenho um sinal em Libras, caso os intérpretes prefiram usar, é a letra B apoiada aqui no na minha orelha, balançando, porque eu uso muito brinco grande e aí eu ganhei esse sinal. É, bom, eu vou compartilhar a minha apresentação, e aí eu sei que para muitas pessoas interagir numa conversa online ou até numa conversa presencial às vezes é meio é, sei lá, dá uma timidez, dá uma vergonha, enfim. Mas eu gostaria muito que vocês interagissem comigo. Pode ser abrindo o microfone e respondendo as perguntas, pode ser pelo chat também. Eu vou tentar fazer as perguntas e voltar para cá para a tela para dar uma olhada caso tenha resposta no chat, para a gente poder ir conversando e aí a partir disso eu ir construindo com vocês o meu pensamento sobre educação museal, tá? A minha percepção, a minha conceituação sobre educação museal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Tá no modo de tela cheia para vocês? Tá sim. Tá, então ótimo. Bom, então, como vocês já sabem, né, o tema da conversa de hoje é o que é educação museal. E eu construí essa apresentação dessa forma dialógica, muito pautada em questionamentos que eu tenho em relação à educação museal, nas minhas pesquisas, né? O meu mestrado eu fiz num programa de artes visuais, mas pesquisando educação museal. E aí, a partir dessas minhas andanças pela educação museal, eu trouxe essa minha perspectiva para discutir com vocês. Mas assim, oh meu Deus, o que que é isso aqui? Tá, foi. Para começar, eu queria partir desse lugar aqui de perguntar para vocês fazer essas quatro perguntas, né? De qual é o ponto de partida das minhas perguntas, né? Aquilo que eu pergunto parte de que lugar? Quando eu respondo uma pergunta, eu ou vocês que vão estar respondendo, a partir de quais vivências a gente está elaborando essa resposta? Quais são as influências que carregam os conhecimentos que eu estou produzindo? E de onde parte a minha perspectiva sobre educação museal? Sempre que eu me apresento num lugar, né, como esse aqui que eu estou agora, que eu vou fazer uma fala, ou participar de algum curso, eu sempre trago três, três caminhos sobre mim, né? A minha andança profissional, né? Qual é o meu caminho profissional até aqui, a minha formação acadêmica e aquilo que me marca enquanto pessoa, né? Enquanto corpo. Então, que corpo é esse que está falando? Corpo de uma travesti, o corpo de uma pessoa negra, o corpo de uma pessoa que mora no subúrbio do Rio de Janeiro, que é do Sudeste, que é de uma capital, é, o corpo de uma pessoa que é macumbeira, que é mãe pequena de um terreiro, é, enfim, essas nuances do meu corpo, essas marcações do meu corpo. Tudo isso vocês vão perceber que ao longo da minha fala vão sendo importantes para o que a gente vai discutir, para o que eu vou trazer para vocês sobre educação museal. E acho que também no que vocês vão trazer para mim enquanto respostas, também vai influenciar, né? De onde vocês vêm, quem vocês são, para aquilo que vocês vão me responder. E aí eu já começo de cara com a pergunta desta conversa, desta aula, né, de hoje. O que é educação museal? Só que eu quero fazer essa pergunta para vocês, mas eu não quero que vocês pensem na educação museal enquanto um conceito. Então, eu não quero que fique na cabeça de vocês, qual é o certo, qual é a resposta correta. Mas sim, eu quero que vocês me digam o que que é educação museal para vocês. Ou seja, quando vocês ouvem essa palavra educação museal, qual é a primeira imagem ou a primeira palavra que vocês pensam sobre isso?
E acho que a partir daí a gente consegue começar a conversa. Então, se eu fizesse essa pergunta para vocês, o que é educação museal para você? O que que vocês me responderiam sobre educação museal? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser, não sei, a partir das experiências de vocês. Deixa eu tentar. Ah, acho que eu não consigo ver o chat daqui. Droga. Ah, não consigo. Eu vou dar um tempinho para vocês me responderem. Sem vergonha. É um portal. Vou anotando as palavras que forem surgindo. Educação não formal. Mas o que que vocês acham que é educação museal? Vocês já tinham ouvido falar em educação museal? Também não perguntei, né? Porque pode ter gente que não conheça esse termo, né? Apesar de eu saber que aí no Espírito Santo, eu não sei exatamente qual a cidade, tem um grupo de pesquisa que, se eu não me engano, se chama Educação Museal. É LAPEN, Laboratório de Pesquisa em Educação Museal, alguma coisa assim, que eu já tinha feito essa pesquisa. Atividades práticas, vou anotando aqui, gente. Práticas, rodas de conversa, mediações, espaço institucional da arte, institucional da arte, acessibilizar o campo cultural, LEM, isso, Laboratório de Educação Museal, isso. Práticas e conceitos formativos. No contexto de museus e demais espaços, tá? Então, vou botar aqui museus e demais espaços culturais. Alguém tem mais alguma possibilidade de resposta? Ah, está chegando. Deixa eu. Local em que a minha história, em formas de arte, objeto, informações e outros estão disponíveis em um espaço para nos vermos, revermos, de forma a ser alimentada constantemente. Um espaço de troca, né? Espaço de troca, espaço de talvez representação, memórias e reflexões, comunicar. Beleza. Tá, temos identificação, temos bastante identificação, beleza. Até que vocês me surpreenderam com as respostas, porque eu achei que uma coisa que ia mais surgir aqui era mediação. Achei que ia vir um monte de gente falando, ah, mediação, visita mediada e tal. Mas até que não, até que surgiu bastante coisa diversa e interessante nessas respostas de vocês. Deixa eu só. Calma aí. Oh, meu Deus, como é que eu saio aqui? Foi. Tá. Na minha perspectiva de educação museal, a educação museal ela é algo muito complexo, né? Isso é o que eu compreendo atuando nesse campo já há 10 anos e pesquisando esse campo também há 10 anos. É, é difícil, às vezes, a gente definir o que que a educação museal é, porque ela é muita coisa, né?
Mas uma coisa que eu acho muito importante da gente entender que a educação museal é que ela é um campo, né? Ela é um campo de conhecimento e um campo de atuação. A gente trabalha com educação museal e a gente está produzindo conhecimento o tempo inteiro durante a nossa prática de educação museal. É, uma das palavras que foi trazida, por exemplo, é educação não formal. A gente tem, dentro dessa perspectiva, né, tem três nomenclaturas. A educação formal, normalmente é conectada ou aliada à educação escolar. A educação não formal, normalmente colocada no lugar dessa educação que é praticada dentro dos museus. E educação informal, que é a educação que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, nas relações entre as pessoas e tudo mais. Durante muito tempo se usou a educação não formal como uma nomenclatura para isso que a gente está fazendo aqui. Eu confesso que eu, Bruni, não gosto muito dessa nomenclatura e digo um motivo. Por quê? Porque a educação museal, enquanto campo de atuação, ela tem bastante formalidade. Óbvio, não é uma formalidade igual à educação escolar, que tem, por exemplo, a BNCC, que tem todo um regulamento ali de conteúdo programático a ser aplicado ano por ano, idade por idade, etc. e tal. Mas a educação museal, ela tem uma certa formalidade, primeiro porque a gente usa, em muitas ações, a gente usa a BNCC como base para pensar as nossas atividades, né? Porque a gente está pensando, está lidando com públicos diversos, majoritariamente com público escolar, e depois a gente vai falar um pouco sobre esses públicos que são atendidos pelos museus, pelos setores educativos. Mas colocar o não formal como um termo associativo para a educação museal me passa a impressão de que a gente está colocando a educação museal num lugar que ela não está, e num lugar talvez um pouco inferior à educação formal, né? Até porque muitas vezes se coloca a educação museal como complementar à educação da escola, né? Então, as visitas escolares aos museus são complementares, ao conteúdo que está sendo passado ali na instituição, na escola. E não é, né? O que a gente está fazendo é algo próprio. Claro, dialoga com o que está sendo apresentado na escola, mas não necessariamente a gente está ali para complementar algo, né? Enfim. Outra coisa que foi falado são atividades práticas. Eu vou falar disso mais na frente também, mas uma coisa que é muito associada também à educação museal é que a educação museal é prática. Então ela é apenas isso. É fazer uma visita mediada ou guiada, né, como muita gente chama, receber grupo e etc e tal. E a ideia de que a educação museal ela é estritamente prática ocasiona alguns problemas para a gente que trabalha no campo. Um problema muito claro, muito fácil de perceber e que tem exemplos muito explícitos, né, do porquê que tratar a educação museal única e exclusivamente como prática é algo ruim, foi a pandemia. Se a gente compreende que a educação museal ela é apenas prática, a gente cai no risco de, numa situação como a pandemia, em que os museus tiveram que ficar fechados, os setores educativos serem dispensados. Porque se não tem a prática de receber o público no museu porque o museu está fechado, o setor educativo não é necessário naquela instituição. Isso pode acontecer tanto numa situação como aconteceu na pandemia, né? Mas também em situações onde o museu precisa fechar. Por exemplo, aí eu vou trazer minhas realidades mais próximas, né? O Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, que inclusive hoje foi reinaugurado. O Museu Nacional ficou 7 anos fechado por causa do incêndio que teve em 2018. Só que durante todos esses 7 anos, o setor educativo, mesmo com o museu fechado, a seção de assistência ao ensino, que é o setor educativo do Museu Nacional, esteve em atuação. Isso também traz umas outras perspectivas que também vão ser discutidas um pouco mais na frente sobre onde a educação museal atua, em que lugar ela é praticada. Mas eu acho que a gente precisa
entender que a educação museal ela não é só prática, ela também é teoria, ela também é conceito, ela também é produção de conhecimento, também é pesquisa e tudo mais. Coisas que, não necessariamente porque o museu está fechado, o educativo não está trabalhando. O educativo ele pode trabalhar com o museu fechado, ele pode trabalhar com o museu aberto, ele pode trabalhar sem museu, enfim, ele pode trabalhar de qualquer forma. Primeiro, porque a gente pode fazer ações educativas online, por exemplo, a gente pode trabalhar com o museu estando fechado, fazendo ações online. A gente pode atuar com a educação museal através daquele museu em outras instituições, né? Então a gente pode fazer ações educativas em outros museus a partir do museu que a gente trabalha. A gente pode fazer ações educativas nas escolas a partir do museu que a gente trabalha. A gente pode fazer educação museal em praças, em espaços públicos e não necessariamente dentro do espaço físico do museu. A gente também pode não estar fazendo nenhuma ação prática com grupos, mas ainda assim ser um setor educativo que está trabalhando porque a gente faz outras coisas para além disso. Enfim, tudo isso eu vou trazer mais para frente. Eu acho que eu vou passar para a próxima, que a gente vai discutindo. Peraí. Ó, aqui eu trouxe para vocês uma possibilidade de definição de educação museal. E depois, no próximo slide, vocês vão entender por que eu trouxe essa. Mas, segundo essas quatro pessoas, Andréa Costa, Fernanda Castro, Osias Soares e Mila Chovato, importante dizer que são quatro pessoas que são pessoas cis, brancas, do Sudeste, né? Andréia, Fernanda e Osias são do Rio de Janeiro, a Mila é de São Paulo, Andréia, Fernanda e Osias são pessoas servidoras públicas, Fernanda é do Museu Nacional, Fernanda, Andréia é do Museu Nacional, Fernanda é do IBRAM, atualmente está na presidência do IBRAM, Osias é do Museu da Vida, na Fiocruz. A Mila não é servidora, mas é uma pessoa que tem uma atuação consolidada no campo, ficou aí 20 anos à frente do educativo da Pinacoteca de São Paulo, saiu agora esse ano para outra empreitada que eu confesso não sei qual. Mas essas quatro pessoas escreveram essa conceituação de educação museal que consta na PNEM, e depois a gente vai entender o que é PNEM. Mas é um conceito que foi escrito em 2018. Nesse conceito, elas dizem que o termo educação museal passa a ser utilizado como uma reivindicação tanto de uma modalidade educacional, que contempla um conjunto integrado de planejamento, sistematização, realização, registro e avaliação dos programas, projetos e ações educativos museais, quanto um campo científico. Então, essas duas perspectivas. Vem sendo usado por vários autores para se referir a um conjunto de práticas e reflexões concernentes ao ato educativo e suas interfaces com o campo dos museus. Contribui para que os sujeitos, em relação, produzam novos conhecimentos e práticas mediatizados pelos objetos, saberes e fazeres. E diz também que o seu foco, o foco da educação museal, não está nos objetos ou nos acervos, mas na formação dos sujeitos e interação com os bens musealizados, ou seja, com os objetos do museu, com os profissionais dos museus e a experiência da visita, e que ela atua para uma formação crítica integral dos indivíduos, para sua emancipação e atuação consciente na sociedade com o fim de transformá-la. Ou seja, a educação museal seria algo transformador, o foco é nas pessoas e não no objeto, então o visitante é o centro do objetivo pedagógico daquele setor educativo, diferente do que se pratica muito, do que se praticava muito antes, principalmente numa perspectiva de uma educação patrimonial que visa o patrimônio e tal. Mas esse conceito traz o visitante, a pessoa visitante, para o centro do debate, para o centro do foco ali da educação museal, da prática educativa dos museus. E aí, eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é PNEM? Alguém aqui já ouviu falar na PNEM? Sabe o que é? Deixa eu abrir o chat de novo. Pode dizer só sim, não, enfim. Só queria entender se alguém já ouviu falar na PNEM. Política Nacional. Alguém já ouviu falar?
Mais alguém? Vocês estão bem tímidos, é normal. Bom, só a sigla, mas não faz ideia do que significa. Tem a ver com educação museal. Apolo já conhece. Certo. Vamos passar então para o próximo. Ai, meu Deus. A PNEM, ela é uma política pública, que é a Política Nacional de Educação Museal. E aí, como que ela funciona? Tá cheio de coisa na frente da minha tela aqui, enfim. A PNEM, ela é uma política pensada pelo IBRAM, organizada pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Museus. Não sei se vocês também já ouviram falar sobre o IBRAM. É, mas que serve como uma orientação para o campo. Ou seja, é uma política pública feita num processo participativo que tem os seus princípios, diretrizes e seus objetivos relacionados ao campo da educação museal, divididos em alguns eixos, aonde esse instituto, que é o IBRAM, que é um instituto responsável por formular as políticas públicas para museus no Brasil, ele orienta como que os setores educativos podem ou devem atuar, devem se organizar, enfim, como que essas ações educativas podem ser realizadas, quais são as diretrizes para que um educativo se estruture, que aconteça, enfim. E aí, na PNEM, a gente consegue tem um eixo, por exemplo, só sobre gestão, então como gerir, né, como é que é a gestão de um setor educativo, e aí fala, por exemplo, sobre um documento muito importante para a educação museal, que é o Programa Educativo e Cultural, que, assemelhado à educação escolar, seria um PPP, né, um projeto político-pedagógico para o educativo, que é um documento que traz ali tanto um histórico daquele educativo, quanto as bases conceituais, teóricas, metodológicas de atuação do educativo, que esmiuça ali todos os programas, os projetos e as ações que aquele educativo desenvolve, faz um diagnóstico, uma avaliação de o que que já aconteceu, como que pode melhorar, o que que precisa ser realizado ainda, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Tudo isso a PNEM orienta que seja realizado através de um PEC, por exemplo. Essa política, ela é muito importante para o campo, para quem quer atuar no campo, porque ela traz essas orientações e dá para a gente uma noção do que é essa educação museal. Ela foi lançada enquanto portaria do IBRAM em 2017, no sétimo Fórum de Museus que teve lá em Porto Alegre, que foi o penúltimo fórum. Então, eu trouxe uma linha do tempo aqui sobre ela, né? Em 2017, a PNEM foi instituída enquanto portaria, Portaria 422. Em 2018, tem o lançamento do Caderno da PNEM, que aí o Caderno da PNEM, ele vem como uma publicação que traz tanto o texto da portaria, o texto da PNEM, né, com essas diretrizes, mas também traz um histórico da educação museal no Brasil, um resumo dos processos de construção participativa da PNEM, então conta como que essa política foi construída, foi uma política construída de fato com participação social, não foi uma política construída de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, o campo que se organizou e se movimentou para construir essa política. A política começou a ser construída, se eu não me engano, foi em 2010 e só foi publicada então em 2017, né? Finalizada em 2017. E esse caderno da PNEM, que vocês encontram no site do IBRAM, no Google, só botar caderno da PNEM e vai aparecer. Ele traz algo que é muito importante também para gente, que são alguns conceitos-chave. Então tem lá, por exemplo, tem vários verbetes, como por exemplo o verbete de educação museal, que é o que eu trouxe referenciado alguns slides atrás, da Fernanda, Andréia, Osias e Mila, mas traz outros conceitos, por exemplo, como acessibilidade, mediação cultural, patrimônio integral, enfim, vários outros conceitos que nos ajudam a pensar a educação museal. E vale a pena de ler, de acessar, para, enfim, ter essa base. Em 2021, a gente teve o primeiro processo de revisão da PNEM, que foi uma revisão feita pelo Instituto mesmo, pelo IBRAM, que gerou essa portaria 605, uma nova portaria, então, para essa política.
Mas essa política voltou a ser revisada a partir de 2023. Em 2023, a gente teve o primeiro Encontro Nacional de Educação Museal, promovido pelo IBRAM, que é algo previsto pela PNEM, né? Quando a PNEM foi lançada no texto dela, tem essa previsão de fazer encontros nacionais de educação museal. Esse encontro aconteceu, então, em 2023, logo no primeiro ano do governo Lula, né? Da gestão do governo Lula, com a Fernanda já na presidência do IBRAM. Foi um encontro que aconteceu lá em Cachoeira, na Bahia, que reuniu muita gente do campo, tanto da educação museal quanto da museologia social. A gente teve uma semana em Cachoeira, com 3 dias, se eu não me engano, de encontro. Já tem tempo, minha cabeça está até esquecida, mas foram 3 dias em julho que a gente teve várias coisas acontecendo, como apresentações de trabalho, rodas de conversa, grupos de trabalho para a revisão da PNEM, é, teve fóruns, mesas, enfim, muita coisa para se pensar essa política, se repensar, no caso, essa política, né? Que já estava aí há um tempo defasada de ser, precisando ser revista. No fórum, no EMUSE, então, que é esse Encontro Nacional de Educação Museal, foi criado, então, a Coordenação Nacional de Revisão da PNEM. Essa coordenação é o que seria a coordenação que guiaria esses trabalhos de revisão da política até então se ter uma nova portaria. Essa nova portaria ainda não saiu, inclusive. Mas a gente tinha então a coordenação, e junto da coordenação a gente tinha três GTs. O GT de mobilização social, que era responsável por fazer de fato essa articulação nacional, o GT de análise e o GT de diagnóstico, né? Um fazia o diagnóstico da política e o outro fazia a análise de como essa política poderia ser reformulada. Esses trabalhos duraram de 2023 até o ano passado, 2024. Eu fiz parte da coordenação e do GT de diagnóstico. E em 2024, a gente conseguiu, então, fechar uma minuta. O GT Análise fechou essa proposta de minuta junto com o IBRAM para ser apresentada no oitavo fórum que aconteceu em Fortaleza em novembro do ano passado. Então, essa minuta foi apresentada e se abriu uma consulta pública. Então, ou seja, a minuta foi apresentada para as pessoas puderam debater sobre o texto que estava ali, ponto a ponto, diretriz por diretriz, sobre o que poderia mudar, acrescentar, se estava bom, se não estava, enfim, fazer esse processo opinativo de fato. Beleza. Ano passado também, não, mentira, ano passado não, em 2023 também, durante o Emuse, a gente teve o lançamento da PEN Brasil. E aí eu não sei se vocês ouviram falar da PEN Brasil, se alguém que está aqui chegou a responder o questionário da PEN Brasil, mas a PEN Brasil ela é uma pesquisa nacional de práticas educativas dos museus brasileiros, que a gente chama abreviadamente de Pesquisa e Educação Museal Brasil, por isso PEN Brasil. Ela foi o primeiro estudo realizado no campo para se ter informações de fato sobre o campo. Então, foi uma pesquisa que durou de 2022 a 2023. Aí tem participação de 1.153 respondentes. Esses respondentes podiam ser tanto pessoas que trabalhavam com educação museal, né, profissionais de educação museal, com ou sem vínculo com museus. Podiam ser museus representados por uma pessoa gestora. Então, a pessoa que dirige o museu, que coordena o museu, enfim, respondendo essa pesquisa nesse lugar de gestão e também museus representados por profissionais de educação museal, normalmente as pessoas gestoras dos setores educativos. Então, respondiam, davam uma resposta a esse formulário a partir desse lugar de gestão do setor educativo, daquele museu. É, E a partir disso, a gente chegou num conjunto de dados. Esses conjuntos de dados, eu trouxe para cá algumas informações, porque ajuda a gente a entender o que é educação museal hoje, praticada hoje no Brasil. Ela foi uma pesquisa de fato nacional que teve resposta de todas as unidades federativas, mas a gente vai, enfim, depois eu vou trazer algumas problemáticas em relação à pesquisa. Mas o intuito dela era isso, era ter informações, produzir informações que servissem de base tanto para a implementação e avaliação da política, quanto para a revisão dela também, da PNEM, né? E aí eu trouxe alguns dados relevantes. Eu vou apresentando esses dados a partir de perguntas.
Primeiras perguntas que eu faço para vocês são: o que a educação museal faz nos museus? Quais ações ela realiza? E qual é a mais frequente? Aí eu vou esperar, vocês podem me responder uma de cada vez ou as três de uma vez só. Pode ser pelo chat, eu estou com o chat aberto aqui também. Para vocês, a partir do que vocês já me responderam, do que eu já conversei aqui com vocês, né? O que que a educação museal faz nos museus? Quais ações ela realiza? E qual é a ação mais frequente a ser realizada nessas instituições? Bom, Edgar respondeu que pensa que os museus estão relacionados aos diversos bens e patrimônios materiais. E a educação museal trabalha no campo do patrimônio material e intangível, sobre os bens materiais e suas conceituações e análises. Temos mais respostas? Pode ser que vocês estejam redigindo ainda, então eu vou tomar uma água e vou esperar um pouquinho. Quando vocês pensam no setor educativo, o que que esse setor educativo está realizando no museu? A Edgar respondeu: realiza as ações, visitas guiadas, aulas, mediações. A Ariane disse que a educação museal, que o educativo é o meio entre o fruidor e o museu. Essa ideia, então, de mediador, né, que está mediando algo entre uma coisa e outra, né? Então, o museu e o visitante, o mediador está ali nessa mediação. A Gislane falou que acredita que seja, que conecta com a comunidade, que envolve moradores locais, movimentos sociais, escolas no planejamento e nas ações educativas, rodas de conversa. Elaine disse que conecta públicos e promove interação entre os diversos públicos, promovendo um espaço de conexão, reflexão e pensamento crítico. Maria Luísa, dentro das experiências que tive em instituições, o que mais era feito eram mediações e oficinas a partir da exposição, no ideal ou no real. Pode ser no ideal e no real, porque é isso, é bem diferente, né? O que a gente consegue fazer no campo da idealização, do que a gente gostaria de fazer, e no campo da realidade, né? Apolo disse que a educação museal aproxima e acessibiliza a sociedade das instituições. Bom, eu trouxe no próximo slide um dado da PEN Brasil, que acho que pode ser importante para a gente fazer essa discussão aqui, a partir do que vocês também já trouxeram. Então, ó, segundo a PEN Brasil, os tipos de atividades educativas mais comumente realizadas nos museus, em primeiro lugar disparado, são as visitas acompanhadas. A pesquisa tratou dessa nomenclatura porque entenderam que essa nomenclatura dava conta de um conjunto de coisas que acontecem. É, todas as perguntas foram realizadas, foram elaboradas a partir de conversas com especialistas do campo, tá? Então, antes de fazer as perguntas, o OBEC, que é o Observatório, de Economia Criativa da Bahia, que foi quem conduziu esse processo de pesquisa junto com o IBRAM, fez essa conversa com especialistas antes, né? Essa pesquisa com especialistas antes e chegou nesse termo de visitas acompanhadas, que seriam visitas que podem ser chamadas de orientadas, de guiadas, de monitoradas, mediadas, enfim, essas várias nomenclaturas que a gente dá para essas visitas que a gente faz com grupos, né? Ou até com visitantes espontâneos. Em segundo lugar, a gente tem cursos e oficinas e eventos, como conferências, seminários, palestras, debates, etc. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora, né? Está nesses dois lugares aqui, o ciclo de formação. Exposições específicas do educativo também teve um número significativo de resposta, 22%. Produção de recursos educacionais analógicos ou digitais. Atividades artísticas ficou com 17,1%. Projeção de audiovisuais, 14,4%. Contação de histórias, 10,1%. E outras, 6,6%. Como eu já tinha começado a falar lá atrás, no início da conversa, o que a gente mais faz em setores educativos, o que mais se associa à prática da educação museal, são as visitas acompanhadas. Eu costumo chamar de visita mediada.
mas tem outras instituições que chamam de outros nomes, porque de fato fazem outras coisas. Tem setores educativos que de fato fazem visitas guiadas. Não é o que eu faço, mas tem gente que de fato faz a visita guiada e tudo bem chamar de visita guiada se estiver fazendo essa prática. Eu faço visita mediada, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, né? Uma conversa, uma instigar o público a partir de perguntas sobre o que está sendo apresentado naquela exposição, naquele museu, enfim. É, deixa eu voltar aqui, que eu quero ver de novo o que vocês estão trazendo para eu ir dialogando com vocês. É, essa ideia de que a educação museal ela é mediadora, ela é algo muito forte. Quando a gente pensa, por exemplo, em mediação cultural, que é um termo muito, até acho que um pouco mais difundido do que a própria educação museal, né? Geralmente as pessoas falam muito mais de mediação cultural do que educação museal. A mediação, a prática da mediação, ela vem do campo do direito, né? Que é a mediação de conflitos. E aí se traz isso para a prática da educação, colocando que o nosso lugar enquanto pessoas educadoras ou mediadoras, depende da nomenclatura como vocês se identificam, é, estamos ali no museu para mediar um conflito que o público tenha com o museu, com a exposição, com a obra de arte, com o acervo, enfim. Não necessariamente a obra de arte, porque nem todo museu é de arte, mas com o acervo. Eu não gosto muito dessa ideia de mediação de conflito, porque eu não gosto muito de pensar que o que está sendo, que o nosso trabalho é ficar mediando conflitos das pessoas. Eu acho que a gente está ali para mediar relações. Eu até escrevi uma vez um texto curto para uma publicação do Mar, que eu falava sobre mediação como mediação de relações. Porque são as relações que existem ali naquele contexto, naquele espaço, que a gente está mediando. Então, a relação do público com ele mesmo, né, da pessoa visitante com ela mesma, com a trajetória que ela tem, a relação que ela estabelece com aquilo que está sendo apresentado no museu, porque, não sei, vamos para o campo da arte, né? Minha formação. Quando a gente está vendo uma obra de arte, a gente está fruindo, né, por uma exposição de arte, a gente lida com aquela obra a partir das nossas experiências, então o que a gente tem de bagagem cultural é o que faz a gente fruir, é o que faz a gente criar identificação, repulsa, por uma obra de arte, né, a partir de uma obra de arte. Então a gente está mediando também esse tipo de coisa, como que o público recebe aquela obra, como que o público lê aquilo que está sendo apresentado, que não necessariamente é igual. A gente está ali para mediar a relação também da exposição com a curadoria, da obra de arte com a curadoria, o que a curadoria quis dizer com aquela obra de arte, que não necessariamente é o que eu, pessoa educadora, quero dizer com aquela obra de arte, não necessariamente é o que o público está identificando. O que o artista quer dizer com aquela obra que está sendo apresentada. Então, é um conjunto de relações muito grandes que a gente, enquanto pessoa educadora, precisa dar conta de administrar, de mediar ali. Porém, a mediação não é o que eu faço de principal dentro de um museu. Eu, inclusive, falo que a mediação, ela está dentro da educação museal. Eu não acho que eu sou uma pessoa mediadora, eu acho que eu sou uma pessoa educadora que faz mediação. Isso é um ponto, né? Sobre a resposta da Gislane, que acredita que a educação museal se conecta com a comunidade, envolve moradores locais, movimentos sociais, escolas, no planejamento das ações educativas, eu acho que aqui a gente entra no que o Nathan trouxe como ideal ou real. No ideal, eu acho que a educação museal deveria ser isso, que Gislane está falando aqui. Deveria ser um setor dentro do museu ou uma prática educativa que dialoga com a comunidade. Isso é fundamental para a nossa prática. A gente deveria pautar as nossas ações a partir do que a comunidade, do que o público deseja ver. E não inventar da nossa cabeça o que a gente acha que o público quer ver. Por isso que é importante, por exemplo, que a gente faça dentro dos museus pesquisa de público, porque aí a gente conhece o nosso público e sabe lidar com esse público que a gente já tem. A gente conhece o público que a gente não tem, ou seja, o nosso não público, que é aquelas pessoas que não vão nos nossas instituições. E aí, a partir disso, se a gente quiser trazer essas pessoas para a nossa instituição, saber o que a gente pode fazer, né? Porque se eu conheço quem não vem, eu consigo saber como eu posso atrair essas pessoas que não estão vindo e ampliar o público da minha instituição.
eu acho que a gente deveria estar 100% alinhado com movimentos sociais, mas isso é no campo do ideal e no campo do que qual instituição a gente está falando? Porque não necessariamente uma instituição vai lidar com isso ou vai estar preocupada com isso. Se a gente está falando de uma instituição, de um museu comunitário, por exemplo, certamente esse museu comunitário vai estar alinhado com isso que Gislane está falando. Mas se a gente fala de um grande museu, como, sei lá, o Museu do Amanhã, o MASP, não sei, outros grandes museus que a gente vê por aí, principalmente museus do eixo Rio-São Paulo, né? Esse eixozinho sudeste aqui, Rio-São Paulo, que, enfim, tem esse ego inflado em si próprio. é, Isso não é algo que acontece. O envolvimento da comunidade no planejamento das programações, o envolvimento da comunidade nas tomadas de decisão, o envolvimento de movimentos sociais, de moradores, etc. e tal, não é algo que acontece. Quando acontece, é geralmente nessa perspectiva de cima para baixo. A instituição faz uma ação para os moradores e não chama os moradores para fazer uma ação. Enfim, por isso que isso entra no lugar do ideal e do real, né? O que fazemos e o que deveríamos fazer, ou o que desejamos fazer, enfim. Isso nem sempre depende da gente também, dependendo da instituição, o setor educativo não tem autonomia para poder tomar essa decisão. Deixa eu ver, teve alguma resposta aqui, eu acho. Edgar falou que nessa questão entra a questão do interponto. Quem ou o que? Acesso, democratização, institucional, cultural, é isso. São variações, né? Isso depende. Mas aí eu trago uma outra pergunta. Onde acontece a educação museal? Em que lugar ela é praticada? Entendendo isso que a gente já entendeu aqui atrás, que a maior, as ações realizadas com mais frequência são essas aqui, principalmente as visitas acompanhadas, a gente precisa entender aonde que essa educação museal está acontecendo. Qual é o lugar que ela está sendo praticada? Essa pergunta pode parecer meio óbvia e talvez até um pouco retórica, mas ela não é. E tem um dado que vai comprovar isso para a gente depois. Eu vou esperar algumas respostas de vocês. Quando eu digo lugar, é o lugar mesmo, espaço físico, onde essa educação museal está sendo realizada. Ai, meu Deus, peraí. Agora que eu vi uma resposta aqui. A Elaine falou que, infelizmente, a educação museal muitas vezes não envolve o primeiro público de qualquer instituição cultural, que é a própria equipe que trabalha no espaço, exatamente, seguranças, faxineiros, jardineiros, mediadores, suas famílias. A gente não lida com o público interno, né? O que a gente chama dentro da museologia e da educação museal de público interno, que são as pessoas que trabalham no próprio museu. Principalmente essas pessoas que estão na pirâmide institucional mais abaixo, né? Que é geralmente a equipe de serviços gerais, a equipe de jardinagem, a equipe de vigilância, mas também a própria equipe de educação museal muitas vezes está na base da pirâmide ali, muitas vezes não, normalmente está na base da pirâmide, não no mesmo nível que a equipe de serviços gerais, de vigilância, que geralmente são as equipes terceirizadas dos museus, mas está também nessa base, né? Sendo deixado um pouco de lado, assim, né? Um pouco não, totalmente. Bom, aí sobre a pergunta que a gente está agora, a Gislane trouxe, além de museus, centros de artes, universidades, instituições, etc., também ações educativas fora do prédio do museu. Ai, meu Deus, espera. Fora do prédio do museu, como praças, favelas, quilombos, aldeias, feiras, centros comunitários e etc. E Apolo disse no compartilhamento com as pessoas participantes e ações ofertadas com uma equipe multidisciplinar, envolvendo todas as representações da instituição. Assim deveria ser. Eu não sei se mais alguém vai responder, mas senão eu já passo para o dado que está logo a seguir. Eu vou passar e a gente vai discutindo enquanto isso. Quem tiver que dar mais resposta vai dando. Bom, a PEN trouxe esse dado que é um dado que para muita gente pode ser surpreendente, assim, né? Em primeiro lugar, nas respostas estão os espaços expositivos. De fato, a maior parte das nossas ações
do que a gente está produzindo, ele é voltado para os espaços expositivos, ou seja, para o espaço físico do museu. Acontece dentro do museu, maior parte das ações educativas. 85,7% das pessoas responderam isso. São as visitas, já que a maior parte das nossas atividades que a gente mais realiza são as visitas acompanhadas, geralmente essas visitas acompanhadas acontecem dentro das exposições. Então está dentro do espaço físico dos museus. Mas em segundo lugar de resposta, a gente tem as áreas externas, são as ações extramuros, é o que acontece fora do museu, que aí dialoga com o que a Gislane trouxe, né? Então é isso. A educação museal, ela pode sim acontecer dentro do museu, dentro dos centros culturais, dentro de uma biblioteca, porque a educação museal não necessariamente está conectada com o museu, né, o nome museu, mas dentro de uma biblioteca, dentro de um teatro, como o Teatro Municipal aqui do Rio tem setores educativos, enfim. É, mas ela pode acontecer, como eu também já tinha comentado um pouco antes, fora desse espaço, né? Numa ação extramuros, que é quando você vai para uma escola, é quando você vai para uma praça pública promover uma atividade. E aí eu dei o exemplo do Museu Nacional. O Museu Nacional faz muito isso. O Museu Nacional, por exemplo, tem uma coleção didática, que é uma coleção com, por exemplo, tem bichos taxidermizados, tem coleções de corais, de conchas, etc e tal que o museu pega e tanto empresta para as escolas, e as escolas levam esses acervos para trabalhar com seus alunos, mas também o próprio educativo pode pegar esse material e ir para um outro espaço. Então, se uma instituição está fechada, está em obra, em reforma, sei lá, aconteceu alguma coisa que a instituição não pôde abrir ao público, eu posso pegar esse acervo, eu posso promover, pensar uma ação para acontecer fora dele. O IMS aqui no Rio, o Instituto Moreira Salles, ele está fechado para obra, já tem um tempo já. E ele está realizando todas as suas ações em outras instituições. Então, por exemplo, eu trabalho no Paço Imperial e o IMS fez duas exposições lá no Paço Imperial já. E o setor educativo do IMS fazia a sua atuação dentro do Paço Imperial. Então não era no seu espaço próprio, era em outro. Isso é algo muito importante da gente pensar, que quando a gente ouve educação museal, a gente acha que a educação museal está fechada, restrita ao espaço do museu, do centro cultural, do espaço cultural que a gente trabalha, mas não está. Não está e não deve estar de fato. Ela precisa ir para fora. Porque se a gente pensa que nem todo mundo consegue chegar aos nossos museus, eu estou falando da minha realidade aqui no Rio de Janeiro, né? A concentração de museus aqui no Rio de Janeiro, ela se dá no centro da cidade. Mas a concentração de pessoas, de habitantes do Rio de Janeiro, é na Zona Oeste, é na Baixada, que são áreas muito afastadas. São pessoas que muitas vezes não estão dispostas a, num dia de folga, no final de semana, perder 2 horas num transporte público indo para o centro da cidade visitar um museu. São pessoas que não necessariamente têm condições financeiras de arcar com a sua ida para o centro da cidade para visitar um museu. Porque visitar um museu não é só transporte, é alimentação. E não é de uma pessoa só, geralmente é uma família, enfim. Então são muitas coisas que envolvem. E por que não, então, o museu que está lá, no seu lugar de conforto, no centro da cidade do Rio de Janeiro, não pode pegar o seu corpo de funcionários, né, suas pessoas educadoras, elaborar um projeto, elaborar uma ação e levar isso para outros lugares, né, para dentro da cidade. Levar isso para uma escola, levar isso para uma ONG, levar isso para um quilombo, enfim, né, são ações possíveis de se realizar dentro da educação museal. Deixa eu ver que teve algumas outras respostas aqui que eu não vi. Levar essas culturas para dentro do museu ou levar o museu para fora. Exatamente, é isso. É levar o museu para fora. O museu pode, ao invés da gente ficar esperando que as pessoas venham até o museu, a gente pode ir até as pessoas. Gilane falou que o IPN realiza ações educativas assim. O IPN faz muitas ações, que é o Instituto Pretos Novos, que é aqui no Rio também, no centro do Rio, na Gamboa. O IPN tem uma ação, por exemplo, que o IPN faz, é o Circuito da Pequena África. Que aí também o Circuito da Pequena África é praticamente um museu de território, né? Que o IPN vai fazendo ações, visitas pelo Circuito da Pequena África, que é uma região aqui de alta concentração de cultura negra, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na região central ali do Rio de Janeiro falando sobre todo esse processo, falando, por exemplo, tem o caso do Valongo, aí fala sobre esse processo de escravização, da chegada das pessoas escravizadas com os navios negreiros, tombeiros,
fala sobre o samba, porque aí é uma região onde é o berço do samba no Rio de Janeiro, a pequena África. Fala sobre as casas de candomblé, de terreiro, sobre as tias e as mães de santo. Enfim, é um circuito externo para fora do prédio físico do IPN que o IPN realiza. A Paulo falou que, inclusive, é importante pontuar que esse espaço disponibilizado contribui e é um espaço de disseminação da educação museal e das nossas práticas, de fato. Algumas pessoas pensam que não podem entrar em museus. Exatamente, tem muita gente que não sabe que pode entrar no museu, que acha que o museu não é um espaço para si, né? Porque se a gente fala dos museus ditos tradicionais, esses museus clássicos, assim, né? Como o Museu Nacional, vou trazer o Museu Nacional de novo, é aquele prédio imponente, grande, que assusta a pessoa, e a pessoa fica assim, será que isso aí eu posso entrar? Não posso? Enfim, geralmente tem essa barreira, né? A Ariane falou que trabalha no Sesc e lá tem feito o deslocamento disponibilizando van e lanche para a galera, mas nem sempre é possível. Sim, a gente tem esse problema também de transporte, né? Nem sempre dá. A gente está falando de um setor também, um setor educativo, que é um setor que muitas vezes tem problema de recursos. Então, obviamente que vai ser difícil de ter ônibus, por exemplo. O ideal é que todo setor educativo tivesse ônibus, oferecesse ônibus para as escolas, né? Para trazer as escolas até o museu, mas nem todo museu consegue ter. Mas como que a gente pode, então, fazer isso acontecer? Fazer esse alcance do museu chegar em pessoas que talvez não chegaria, entendeu? O Edgar falou do passaporte cultural. O passaporte cultural é um programa aqui da Secretaria de Estado aqui do Rio, que faz um processo de trazer pessoas das cidades, de outras cidades do Rio de Janeiro para a capital. Então, traz as pessoas para conhecer instituições aqui na capital do Rio. E agora a SESC, que é a Secretaria de Cultura, lançou o programa Passaporte Cultural Invertido, que começou essa semana, inclusive eu participei, aonde o programa Passaporte Cultural Invertido, a ideia é levar as pessoas da capital para conhecer os espaços culturais das outras cidades. E aí eu conheci agora na segunda-feira uma cidade chamada São Sebastião do Alto, que é uma cidade aqui no Rio de Janeiro que eu nunca ouvi falar. E a gente foi visitar um museu, que é o Museu Hermes Ferro, que eu também nunca ouvi falar. E que se não fosse o passaporte cultural invertido, eu nunca saberia que existia. Então é um programa interessante também nessa perspectiva de ação extramuros, né? De levar de fora do seu lugar, dali do seu lugar para fora, né? Enfim, acho que a gente pode, ó, Museu Vale está sem sede fixa, vem realizando ações extramuros, a capilaridade no interior do estado tem sido incrível, o Sesc Glória também tem feito ações no interior do estado e fora do município de Centro Cultural. É isso, é entender que a educação museal não está restrita ao espaço físico do museu, mas sim pode atuar fora. Deixa eu passar que tem bastante coisa ainda. Quais as funções de uma pessoa educadora museal? Eita, são 8h05 já. Isso é o que eu queria conversar com vocês. Se vocês têm uma ideia assim do que nós, pessoas educadoras museais, fazemos. Algumas coisas a gente já discutiu aqui, já falou aqui, né? Pesquisa, importante. Mas o que a gente faz? Promover a reflexão, importante. Infelizmente, na realidade do trabalho, fazemos tudo. Realmente, a gente acaba tendo que se virar em mil funções, né? Às vezes até fora do que a gente deveria estar fazendo, fora do nosso escopo. Bom, eu vou trazer então o dado da PEN. A PEN diz que os tipos de atividades mais recorrentes na prática da educação museal são formulação e planejamento de programas, projetos e atividades, com 74,2% de respostas, e estudos e pesquisas, com 68,4%. E aí, por que que eu botei aquelas setinhas vermelhas ali? Porque eu já falei sobre isso antes também e retomo agora. Quando a gente fala de educação museal, a primeira coisa que as pessoas pensam é a visita mediada, é o museu aberto e as pessoas atuando ali com o público diretamente. Mas, nas respostas das pessoas educadoras, o que a gente mais faz não é isso. Não é essa atuação direta com o público.
Pelo contrário, é a ação no computador. É ali, ó, sentado no computador, numa mesinha de escritório. É ação de escritório mesmo, de estudar, de pesquisar, de formular e planejar uma atividade, uma ação. É o que a gente mais faz. O que eu mais faço quanto educador é isso. É, beleza, eu quero fazer uma visita mediada sobre a exposição Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. Foi uma exposição que teve aqui no Mar em 2018 que eu trabalhei. Para eu falar dessa exposição, antes de eu fazer uma visita mediada nessa exposição, eu preciso estudar e pesquisar. Pesquisar a história do samba, tudo o que está entrelaçado nessa história do samba, a história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, porque se entrelaça, se conecta uma coisa na outra. E aí, quando eu vou fazer, beleza, estudei, planejei, pesquisei, tudo, tá tudo na minha cabeça aqui do que é o samba e tudo que está relacionado ao samba. Agora eu preciso sentar num computador e criar um planejamento, uma ficha de planejamento. Não é necessariamente fazer um roteiro. Pode até ter gente que queira fazer um roteiro, do passo a passo ali do que vai fazer. Eu não aconselho, porque nunca dá certo. Porque mediação, ela mediação, oficina, coisa com o público, ela acontece na espontaneidade. Tem coisas que são imprevisíveis. Mas assim, você precisa ter um planejamento de qual é o tema que você quer tratar, qual é a metodologia que você vai usar, quais são os conceitos que vão estar guiando a sua mediação, a sua atividade, como que você pretende abordar o público, por quais lugares você pretende passar, qual é uma pré-curadoria de obras que você quer trabalhar naquela exposição. Tudo isso precisa ser pensado para quando chegar na hora da atividade, a gente saber o que vai fazer e a gente saber, caso tenha um imprevisto, o que fazer também. Porque os imprevistos podem ser múltiplos. Pode ser que eu tenha planejado falar da obra X e o público queira falar da obra Y. E eu preciso estar preparado para falar da obra Y e não da obra X. Pode ser que no meio da visita alguém passe mal e eu preciso ter um planejamento para saber o que fazer caso alguém passe mal. Pode ser que tenha um problema com o público, alguém de fora do meu grupo que crie confusão com alguém do meu grupo. Eu preciso estar preparado para saber o que fazer. Então, enfim, é um grande conjunto de coisas que a gente faz de pré-produção e pós-produção, porque no pós-visita, no pós-atividade, a gente precisa também registrar aquela ação, fazer relatório, entender o que deu certo, o que não deu, como melhorar. Então, o pré e o pós são tão importantes quanto a produção em si da atividade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. É, Gila falou que cria oficinas, ações educativas, rodas de conversa, outros formatos. Por exemplo, isso que a gente está aqui agora, o ciclo de formações. Quanto tempo antes a equipe dessa instituição não precisou se preparar, pensar, entender o que seria isso para que isso estivesse acontecendo aqui agora? Por exemplo, vocês entraram na sala às 7 horas. Eu entrei na sala às 6, junto com outras duas pessoas da instituição, para a gente preparar o que ia acontecer aqui, no sentido de testar, de fazer teste, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, é um conjunto de coisas que é o que está nos bastidores, que o público não vê e acha que a gente não faz. E aí, quando tem uma situação, por exemplo, de pandemia, de museu fechado, acha que a gente não precisa estar lá mais. E aí dispensa a gente, porque não entende que o nosso trabalho não é o principal dele, o que a gente mais faz não é lidar com dinâmica de público diretamente, mas sim todo um trabalho de pesquisa, de sistematização, de planejamento, de avaliação, que é muito mais intenso, robusto, do que de fato a ação prática com o público. A Ariane falou que é louco porque a maior parte do nosso tempo é operacional. Exatamente. Muita correria e lombar doendo de tanto ficar em pé. Exatamente. O que a gente mais faz é trabalho de produção. É estar produzindo ali o que vai acontecer. É arrumando sala, é produzindo material que vai ser utilizado numa atividade, em outra, é pensando em lista de compra do que precisa para uma ação, para uma outra ação, enfim. A mediação é fluida, pesquisa, estudo, organização e elaboração de projetos detalhadamente, planejamento detalhado das ações, roteiro para nortear a abordagem, elaborar mediações de conflitos e contratempos. Às vezes a gente se perde em meio à papelada, documentação, elaborando diretrizes, tabulando. Exatamente, é muita coisa. A gente precisa pensar, por exemplo, fazer um mailing de instituições que a gente vai entrar em contato. Uma coisa de imprevisto que é clássico. Pessoas com deficiência. Os grupos não informam quando tem uma pessoa com deficiência no seu grupo. Escola não informa, porque fica com medo da instituição não querer atender. E aí chega o grupo.
tem, sei lá, duas, três pessoas que usam cadeira de rodas, uma pessoa cega, uma pessoa que é surda, ou então tem uma pessoa que está no espectro autista. E aí você precisa pensar como que você vai atender às especificidades desse grupo dentro daquela exposição. Imagina se você tem uma exposição cheia de barulho, de som, de imagem, de luz piscando, etc e tal, e você recebe uma pessoa que está no espectro autista. Uma pessoa que pode estar sensível àquele barulho grande. Como que você vai fazer? Né? Isso é tudo, às vezes acontece ali, né, no imprevisto. Enfim, vamos passar aqui. Quais são os públicos prioritários da educação museal atualmente? Para quem a educação museal tem direcionado as suas ações? Quem a gente mais atende nos setores educativos? Geralmente escolas públicas, creches. Estou lendo as respostas de vocês aqui. Mais o quê? Eu vou ter que dar uma aceleradinha, senão a gente vai perder conteúdo lá na frente. Já vou passar aqui. Vocês vão respondendo e eu vou passando aqui. De acordo com a pesquisa, de fato, o que a gente mais atende é estudante. Seja da escola, seja da faculdade, seja pessoas professoras, crianças, é o que a gente mais atende é isso aqui, público escolar. Seja docente ou discente. É público escolar e o público estudante. Só que eu queria chamar a atenção para vocês nos dois últimos lugares desse ranking, que são as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais e as comunidades LGBTs, ambas com 18,3% de respostas. Isso traz algo muito importante para a gente pensar, que é essas pessoas não estão sendo atendidas nos museus. Porque, beleza, aqui no nosso público de estudante, existem pessoas que são quilombolas, indígenas, que são LGBTs, que fazem parte de comunidades tradicionais, de terreiro, etc e tal. Existem. Só que essas pessoas estão sendo atendidas com uma perspectiva geral. A gente não está pensando em ações, em propostas, em temáticas, em discussões, em metodologias para atender esses públicos especificamente. Seja na forma como a gente vai lidar com esse público, seja no conteúdo que a gente vai tratar com esse público, seja na metodologia que a gente vai usar com eles, a gente não está lidando com esse público. Esse público está lá embaixo. A gente ainda alcança poucas pessoas com deficiência também, de fato. Porque os nossos museus não estão sendo acessíveis. Seja acessível fisicamente, seja acessível na nossa atitude, né? Acessibilidade atitudinal, seja acessível comunicacionalmente. A gente não tem exposições com audiodescrição, com braille, com janela de libras nos vídeos, legendagem. A gente não tem. A gente não tem pessoas educadoras que falem libras trabalhando nos setores educativos. E aí eu não estou falando de intérprete, eu estou falando de pessoas educadoras bilíngues, porque é bem diferente, né? O trabalho de intérprete é uma coisa, o trabalho de uma pessoa educadora bilíngue é outra. E geralmente se confundem, né? Os museus geralmente contratam pessoas educadoras bilíngues para trabalhar, na verdade, como intérpretes, o que é absurdamente errado. Especificamente, mas estão dentro de outras porcentagens, é o que eu falei. Não, elas estão aqui, ó, dentro dos estudantes, de grupos de interesses, tem essas pessoas aqui. Mas a gente não está se direcionando especificamente para essas pessoas. E é importante que a gente se direcione também. E aí, enfim, eu coloquei isso daqui, né? Seria necessário uma aula apenas para apresentar e dialogar sobre as razões para as comunidades indígena, quilombola, LGBT serem as menos atendidas pelos setores educativos dos museus brasileiros. A gente poderia ficar aqui uma aula inteira, uma hora e meia inteira, discutindo do porquê que os museus e os setores educativos não estão lidando diretamente com esses grupos, com essas comunidades. Mas aqui a gente pode entrar em uma discussão que esteve em evidência no campo nos últimos tempos. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver o que vocês estão falando. É, Na sua análise, teria que compor. Calma aí. Na sua análise, teria que compor uma análise mais específica sobre as programações específicas para dar visibilidade a esses públicos e narrativas. Todos os públicos precisam ser atendidos, a gente precisa pensar em todos os públicos, né? E a gente não está pensando. Então a gente deveria sim pensar em ações voltadas para esses públicos.
E aí, essa situação específica que eu trouxe para que eu quero trazer para vocês, que foi o que teve em evidência nos últimos tempos, foi o lançamento a chamada para esse dossiê. Museologia Social e Educação Museal a favor de um novo imaginário escovado a contrapelo. Esse dossiê está fazendo uma chamada de artigos para as pessoas escreverem para dialogar sobre essa relação entre educação museal e museologia social. E aí, para além de diversas disputas de narrativas e oposições que as pessoas fazem entre a museologia social e a educação museal, não são, eu não estou dizendo que a educação museal e a museologia social são opostas, não é isso. Pelo contrário, acho que elas são complementares nas suas ações. Mas as pessoas têm a tendência de fazer oposições. Ah, e o grupinho da museologia social, o grupinho da educação museal. Para além disso tudo, esse, essa chamada do dossiê traz esse trecho aqui. A atualmente denominada educação museal pode ser conservadora, conformadora e racista e até mesmo fascista e nazista. E isso causou uma grande comoção no campo da educação museal, com as pessoas se sentindo absurdamente ofendidas por serem taxadas de conservadoras, conformadoras, racistas, fascistas e nazistas. Eu confesso para vocês que eu até acho que o nazista e o fascista pegou um pouco pesado. O dossiê pegou um pouco pesado. Porque, enfim, mas conservadora, conformadora e racista, eu tenho as minhas ressalvas. E aí eu trago para vocês as seguintes perguntas. Será que a educação museal é sempre transformadora, emancipadora, transgressora e progressista? Pode a educação museal ser excludente e conservadora, sobretudo racista, e aí eu acrescento LGBTfóbica e transfóbica? O que vocês me dizem? Pode. Gislane já botou pode com um ponto de exclamação. Apolo disse com certeza sim. Respondendo a primeira pergunta, não, mas deveria ser. Edgar falou que é hierarquizada. Eu trouxe uma série de dados que vai ajudar a gente a pensar sobre essas perguntas. E eu vou retomar elas lá na frente. Então eu não vou comentar elas ainda agora. Trouxe aqui um porquê, né? Por que que vocês acham que é isso? Se vocês quiserem ir respondendo o porquê das respostas de vocês aí também, vocês podem. Enquanto isso, eu vou apresentando os dados para vocês. Oh, meu Deus. Ah, não, tá. Antes de eu apresentar os dados, queria entender com vocês, assim, essa pergunta aqui ela é bem retórica mesmo. Porque eu tenho uma resposta específica que vocês, obviamente, estão entendendo a partir da pergunta, mas a gente precisa pensar se a educação museal ela é uma entidade, um corpo autônomo, ou seja, um ser próprio, ou ela é um campo que é formado por pessoas. E aí, obviamente, eu não já vou afirmar isso para vocês. A educação museal ela não é uma entidade, ela é um campo. Enquanto campo, ele é pensado, feito, praticado, organizado por pessoas. E essas pessoas têm as suas demarcações. E essas demarcações precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa o que é educação museal. Por isso que eu comecei dizendo para vocês que o que eu vou apresentar para vocês aqui é a minha perspectiva de educação museal. Da onde eu, Bruni, uma travesti negra do subúrbio carioca, macumbeira, que é formada em artes, que trabalha com educação museal há 10 anos, da onde eu digo o que é educação museal. É diferente do que outras pessoas dizem. Qual é a corporeidade da educação museal? Quem faz a educação museal? E aí eu trago esse resumo. A partir da PEN Brasil, dessa pesquisa, a gente pode criar um corpo para essa educação museal e personificar esse corpo, dizendo que a educação museal brasileira praticada hoje no Brasil, ela é feita por mulheres cis, brancas, sudestinas, das capitais, que têm entre 26 e 60 anos, com nível superior, majoritariamente com pós-graduação, que tem vínculo institucional majoritariamente através de serviço público efetivo, atuando há mais de 10 anos no campo e em uma mesma instituição. Esse corpo não é o meu corpo. E aí eu trago, então, acho que agora chegam os dados. A pesquisa traz esse primeiro dado. A localização das pessoas educadoras museais que responderam à pesquisa, 46% delas são do Sudeste. A maioria do Sudeste. O local de residência das pessoas educadoras museais é nas capitais, não necessariamente do Sudeste, mas nas capitais em geral. Então, a educação museal ela não é interiorana, ela é da capital.
segundo a pesquisa. A maioria das pessoas que responderam a essa pergunta são pessoas brancas. Por isso eu disse que a educação museal ela é branca. 57,2% é uma maioria de fato. A maioria delas são pessoas cisgênero, sendo que dessas pessoas cisgêneros, em grande parte são mulheres, 64,9%. E aí aqui eu chamo atenção para esses dados aqui. 2,8% são pessoas não binárias, 0,3% são homens transgênero e 0,0% são mulheres transgêneros. Aqui a gente pode entender que a pesquisa usou essa nomenclatura exclusiva, né? Tipo, homem transgênero, mulher transgênero. E dentro desse homem transgênero estão todas as pessoas transmasculinas, e dentro da mulher transgênero, todas as pessoas transfemininas, como as travestis. Não teve muito bem uma separação. Mas enfim, tá por aqui. Se eu não me engano, essas 687 pessoas que responderam essa pergunta, 19 eram não binárias, 3 eram homem transgênero e nenhuma era mulher transgênero, como já está aqui. Então, as pessoas trans não são educadoras museais, segundo essa pesquisa. Todas elas são cisgênero. A faixa etária, já tinha falado, mencionado, né? Tá entre 26 e 60 anos. É uma educação museal jovem também, né? A terceira idade não está ocupando esse lugar da... As pessoas idosas não estão ocupando esse lugar da educação museal. São pessoas que têm nível superior completo, do completo para cima, muitas delas com mestrado, 26,1%. São pessoas que têm vínculos com instituições museais, é, 74% têm vínculo com uma instituição museal. Dessas pessoas com vínculos, 27,8% é pessoa servidora pública e 32,5% atua numa mesma instituição, museal há mais de 10 anos. E aí eu retomo as perguntas. A educação museal é sempre transformadora, emancipadora, transgressora e progressista? Pode a educação museal ser excludente, conservadora, sobretudo racista, LGBTfóbica e transfóbica? Por quê? Vamos voltar aqui agora, eu vou voltar para ver as respostas de vocês, que vocês deram muitas respostas que eu não vi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Apolo falou: nós, corpos que trazem intersecções diversas, somos a base dessas instituições, mas infelizmente as hierarquias deixam a desejar. De fato, uma coisa que eu falo muito quando eu estou falando sobre educação museal e sobre o meu lugar né, dentro dos museus, eu já até escrevi isso em textos, é que o setor educativo ele é a porta de entrada da diversidade dentro da instituição museal. É a porta de entrada, é onde se contrata mais pessoas negras, trans, com deficiência, etc e tal. Geralmente é ali, no setor do educativo, no setor de atendimento, que são os setores, tanto educativo quanto de atendimento, os setores que são vitrine da instituição, que estão ali à mostra para o público ver. Para o público ver o quê? Que aquele museu é diverso, que aquele museu é inclusivo, que aquele museu tem pessoas diferentes, diversas, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, é o setor que é menos valorizado enquanto equipe técnica de uma instituição. Muitas vezes nem é considerado enquanto um setor técnico, mas a educação museal ela é técnica. É, e é o setor que tem muita rotatividade, que tem muitos problemas de opressão, de assédio moral, etc e tal. E a gente, enfim, vai tendo que lidar com essas demandas ali que a gente vai passando. A questão de muitos desses espaços é composta por. A gestão de muitos desses espaços é composta por pessoas que não fazem parte dessas minorias. Exatamente. A gente que está aqui, eu, Bruni, corpos como o meu, raramente estão ocupando os cargos de coordenação para cima. Às vezes até chega numa coordenação, mas numa gerência, numa direção, aí já é um pouco mais difícil de se ver. E aí, como não pensar que a educação museal vai ser excludente se ela está sendo, de acordo com essa pesquisa aqui mesmo, a educação museal ela é branca. Pessoas brancas têm a tendência de ser racistas. Não estou dizendo que toda pessoa branca é racista, nem que toda pessoa branca é intencionalmente racista, mas são pessoas que estão supostas a serem.
a serem racistas, a praticar o racismo. Pessoas cis estão supostas a praticar a transfobia. Isso é clássico. Se a gente não está nessas instituições, se a gente não está fazendo, tomando as decisões nessas instituições, como que essas instituições não vão ser racistas, transfóbicas, LGBTfóbicas? Como que elas vão ser acolhedoras para as nossas pautas, as nossas demandas? Se a gente não está lá pensando. As pessoas com deficiência têm um lema que é muito importante, que ganhou repercussão e foi até assimilado para outros movimentos, que é o nada sobre nós sem nós, né? Isso vem do movimento de pessoas com deficiência. Então, como que a gente vai transformar um museu em antirracista, em antitransfóbico, alinhado às pautas dessas comunidades, se a gente não está ali produzindo? As pessoas vão ficar produzindo por nós, e quando as pessoas produzem por nós, elas cometem erros, porque elas não sabem as nossas vivências, elas não têm as nossas vivências. Gislaine falou que a educação museal também pode ser excludente, mesmo que seu objetivo seja justamente o contrário. Isso acontece quando ela reproduz práticas elitistas, eurocêntricas, racistas, capacitistas ou descoladas da realidade dos públicos que deveria incluir e valorizar. Exatamente. Então, aí eu trago um outro dado para vocês. Essa grande comoção que teve em relação a esse dossiê, a maioria das pessoas que se sentiram incomodadas, ofendidas com essa classificação da educação museal como racista, como conservadora, etc e tal, eram pessoas cis brancas do Sudeste. Do Sudeste, eixo Rio-São Paulo. Que aí também não dá para tratar o Sudeste todo da mesma forma, né? Porque não dá para tratar Espírito Santo e Minas Gerais da mesma forma que São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por que que essas pessoas estão tão incomodadas com essa nomenclatura? Eu, que sou uma pessoa educadora, sei que a educação museal pode sim ser conservadora, racista, transfóbica. Pode ser e é muitas vezes. Para mim, na minha trajetória de 10 anos, passando por 10 instituições, ela foi muitas vezes transfóbica e racista. Então, por que que ao invés da gente ficar incomodado com essa nomenclatura, com essa afirmação de um dossiê, a gente não para e repensa as nossas práticas? Será que a gente quer repensar as nossas práticas? Porque repensar as nossas práticas é sair do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de privilégio. Será que uma pessoa cis branca de uma capital sudestina quer sair do seu lugar de conforto? Não quer. Se nas próprias universidades que formam educadores, o que mais tem é excludência, com certeza nesses espaços também vai ter, exatamente. A Gislaine falou, isso inclui não ter pessoas não brancas cisgêneras atuando no campo. Sim, mas assim, não, depois eu trago, porque eu tenho questionamentos para fazer em relação à pesquisa que eu vou trazer depois. A pesquisa reflete onde estão a concentração dos museus. Pode sim, infelizmente, responder a sua pergunta. É incrível como a mediação é sempre muito exigida e considerada cerne da instituição, mas na prática possui baixos salários e é desvalorizada. Exatamente. Deixa eu passar aqui. Aí, para finalizar, ops. Será que o perfil definido pela pesquisa corresponde de fato à realidade do campo? Isso é algo importante da gente pensar, porque essa pesquisa, ela está definindo um corpo de educação museal muito específico, que eu, na minha prática de educação, não é o que eu vejo acontecendo na realidade. Pelo contrário, a maioria das pessoas que eu vejo atuando com educação museal são pessoas que não são servidoras públicas, são pessoas que não são brancas, a maioria até pode ser cis de fato, mas não são brancas, não são servidoras, não ganham altos salários, estão ali numa prática diária que não é essa que está aparecendo para mim aqui. Não atuam nas instituições há mais de 10 anos, não atuam no campo há mais de 10 anos. São raras as pessoas que eu conheço que trabalham com educação museal que estão há mais de 10 anos atuando com educação museal. Porque a educação museal ela é desvalorizada. As pessoas não ganham bons salários, as relações de trabalho não são boas, então as pessoas não ficam na educação museal. As pessoas vão para outros campos, vão atuar com a curadoria, vão atuar no campo da pesquisa, vão ser artistas. Mas na educação museal em si, é muito difícil a gente ter pessoas ficando muito tempo numa mesma instituição e muito tempo no campo. E aí entra uma questão. Essa pesquisa, ela trouxe como foco as pessoas educadoras museais. Mas será que toda pessoa que trabalha em setores educativos se identifica como pessoa educadora museal? Um dado que eu não apresentei para vocês, mas que a pesquisa traz, é que o número de a quantidade de nomenclaturas para o que a gente faz é enorme.
Tem pessoas que se dizem mediadoras, que se dizem professoras, que se dizem monitoras, orientadoras de público, educadoras, arte educadoras. Então, pode ser que muitas pessoas não responderam a essa pesquisa porque acharam que essa pesquisa não era para elas. Porque acharam que o que elas são não era educadoras museais, que o que elas faziam não era educação museal. A gente pode ter tido essa falha em relação à pesquisa. Mas a gente pode ter tido também uma falha de alcance. Essa pesquisa teve uma questão importante. Essa pesquisa ela estava acontecendo durante o período eleitoral, 2022, né, eleição presidencial. Durante esse período, as instituições não podem fazer muita divulgação, porque pode ser entendido como divulgação partidária, enfim. Então, essa pesquisa teve uma divulgação diferente. Ela não foi tão amplamente divulgada assim. Ela teve que ser divulgada no boca a boca, através de e-mail, um falando com o outro, passando para o outro. Mas será que todo mundo teve acesso? Eu, por exemplo, na época eu trabalhava no Museu do Amanhã. Eu tive acesso porque eu sou uma pessoa muito atuante no campo da educação museal, politicamente, inclusive, ativista, né? Sou ativista mesmo do campo. Então eu tenho uma articulação com o Campo Grande, eu tenho uma articulação com o Instituto Brasileiro de Museus que é próxima, que é grande. Então eu soube da pesquisa porque eu estou no campo, eu estou atuando ali de fato. Mas será que a pessoa que atua no campo da educação museal, só lidando ali com a prática dentro da sua instituição, saberia? Quem deveria informar para essa pessoa? Porque lá no Museu da Manhã, por exemplo, a gestora do educativo na época, que era a coordenadora do educativo, ela sabia que a pesquisa estava rolando, mas ela não enviou essa pesquisa para as pessoas educadoras que trabalhavam para ela ali no setor dela. Eu enviei no grupo do trabalho, porque eu soube, fui lá, peguei e mandei, mas a coordenadora não mandou. Se as pessoas gestoras, que são essas pessoas que estão classificadas aí como pessoas brancas, cis, etc e tal, não estão divulgando essa pesquisa, não estão divulgando o campo para as pessoas que trabalham com ela, como que essas pessoas vão saber o que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, teve uma resposta aqui. A Adriana respondeu que torna-se o espelho da sociedade e os museus eram cultuados como espaço de elite, sendo uma leitura que repercute até hoje. A apropriação desses espaços culturais representa um trabalho em rede e outras áreas para a garantia de direitos, dignidade e ocupação de locais que não são nossos por direito. Exatamente. Se a educação museal ela é feita por pessoas, ela é um reflexo de quem o faz. E se as pessoas que estão fazendo a educação museal são essas aqui que estão e aí é diferente, não são as pessoas que estão fazendo a educação museal, porque as pessoas que estão fazendo a educação museal são pessoas como eu acredito, né? Eu percebo isso na minha prática. Mas as pessoas que têm o poder de narrativa sobre a educação museal, que é bem diferente, que são as pessoas que estão em evidência ali, conseguindo produzir artigo acadêmico, produzir, falar, fazer palestra, etc e tal, dizendo o que é educação museal, são essas pessoas que estão refletindo o que é educação museal para o campo, para o mundo para o Brasil, porque elas estão escrevendo, elas estão dizendo. São poucas pessoas como eu que estão aqui, num lugar como esse, falando. Eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de fazer muitas palestras em lugares diferentes, né? Então eu consigo trazer a minha perspectiva para muitas pessoas através disso. Mas não são muitas pessoas como eu que estão conseguindo ter acesso a isso, a fazer isso, né? E trazer essas outras perspectivas. Enfim. Eu acho que aqui, esse foi o último slide, se eu não me engano. Eu acho que eu tô tendendo para o encerramento, porque já são 8h30, né? 8h40, na verdade, já. Acho que o tempo já até explodiu. Então, eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma perspectiva de educação museal é, ampla para vocês, diferente do que normalmente a gente consegue ver por aí. É, Calma aí, deixa eu ver. Perfil. Mostram dados importantes para análise, mas não é o todo. 647 pessoas. Isso é o quê? Não entendi. Acho que ela estava falando do perfil das pessoas que responderam ao questionário, né? Ah, Acho que tá. foi justamente É no que você estava porque. dizendo, né? Que esses educadores, as pessoas que estão trabalhando Isso, na base da pirâmide não receberam. exatamente. Em É, relação a... Desculpa, pode ir. Não, pode falar. Eu tô lendo os comentários aqui. Não, eu fiquei pensando muitas coisas, eu acho que a galera também, então acho que os comentários vão ali continuar surgindo, porque realmente a gente viu muitas informações e
eu acho que tem uma coisa que você traz que é muito importante, que são os dados, né? A pesquisa profunda sobre um campo, que não é de achismos, né? Não é, claro, você está trazendo o seu ponto de vista, mas ele é embasado teoricamente, né? A gente vê que é uma pesquisa teoricamente com nível nacional, mesmo que com seus defeitos, com suas limitações. Então, quando você traz a coisa da PENEM toda, né? E toda essa pesquisa, fico pensando, é a partir disso que a gente vai se organizar politicamente enquanto uma categoria, que eu acho que, e acredito que falta no Brasil para a educação museal, para o trabalho em educação com museus, né? Essa organização política precisa de um pensamento crítico, de uma organização enquanto categoria, e isso vai trazer um monte de benefício, eu acho. Então, acho que eu fiquei fervendo aqui com muitas coisas. Infelizmente, realmente, a gente já estourou o nosso tempo, então não vai dar para ir muito além. Mas eu acho que a Bruni deixou ali o contato dela, LinkedIn estava ali, né, o e-mail. Então, quem quiser, entre em contato. Vamos ler as coisas que ela escreveu, porque eu acho que a partir disso a gente, né, consegue se aprofundar ainda mais. Vou agradecer novamente sua presença, sua fala. Acho que foi muito enriquecedor para a gente. Vai estar no YouTube isso, então acredito que você, enfim, quiser enviar também para as pessoas para ter acesso a isso, com certeza eu vou enviar para um monte de gente que não conseguiu estar aqui hoje. O chat está ali fervendo de agradecimentos, Eu tô então vendo. para avisar para todo mundo aqui a lista de presença, né? A Malu, nossa produtora, já enviou ali, então assinem a lista de presença de hoje, por favor. E vou pedir agora, no finalzinho, para vocês, aquele procedimento de sempre ligarem a câmera para a gente fazer um printzinho para registrar, guardar esse momento aqui, que é o que a gente tem feito. Então, quem quiser, sentir a vontade de ligar a câmera agora, a gente vai fazer esse print. Maria está ali sorrindo. Maria, nossa educadora, quer falar, Maria? Vou fazer o print então, hein, gente? 2 segundinhos aí segurando na pose, para todo mundo sair bonita. Bom, acho que é isso. Bruno, novamente, obrigado. Se você quiser dizer umas últimas palavras aqui para a gente, mas vi que a galera compareceu hoje e pelo número de agradecimentos ali, a gente sabe que, né, as pessoas saíram satisfeitas. Eu estou satisfeitíssimo. Muito obrigado. Eu quero, então, para finalizar, só agradecer mesmo por esse espaço novamente, agradecer a todo mundo que, enfim, partilhou comigo aqui esse momento, que trocou comigo, conversou. É, quero fazer uma divulgação, assim, não sei se todo mundo aqui, se tem alguém aqui do Rio, se não tem, mas eu abri uma exposição semana passada no Museu da Chácara do Céu, aqui em Santa Teresa, que é uma exposição que é fruto da minha dissertação, que é uma dissertação sobre educação museal, então é uma exposição sobre educação museal, com pessoas educadoras, todas as pessoas artistas são pessoas educadoras. A exposição fica até 14 de setembro, lá nesse museu, de meio-dia às 5, exceto terça-feira, que é um dia que o museu fecha. Então, caso alguém esteja no Rio ou passe pelo Rio, queira ir lá conhecer a exposição e ver mais essa perspectiva de educação museal também, com ações artístico-pedagógicas, só ir lá no museu. Obrigado por tudo. Se alguém tiver alguma outra dúvida que não deu tempo de falar aqui, ou quiser trocar mais coisa, eu deixei meu e-mail e meu Instagram aí rolando aí no chat. Mas se vocês jogarem o meu nome lá no Google, eu acho que também aparece o LinkedIn, pelo menos, para vocês terem acesso. E é isso. Bom, acho que é isso então, gente. Obrigado. Até sexta-feira. A gente vai ter mais um encontro na sexta com o Daniel, que vai falar sobre tecnologia para acessibilidade. Mas é isso. Acho que todo mundo vai dormir com a cabeça explodindo hoje. A gente vai ter bastante coisa para pensar e agir daqui em diante. Um beijo a todo mundo e até sexta. Tchau, tchau. Beijo, gente.